turismo e negócios. Oferecimento: Farmácia Líder, integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega 3282-1100. E vamos tudo de novo, né? Quem nunca ouviu falar ou foi vítima de crimes com o objetivo de conseguir dinheiro fácil? São vários os modus operandi que se utilizam para enganar principalmente as pessoas idosas ou os mal informados. Se passar por uma pessoa usando perfil falso nas redes sociais ou até mesmo invadir um perfil para chantagear o dono da rede pedindo dinheiro, receber uma ligação informando que um parente conhecido foi sequestrado e pedir transferência em Pix, ser abordado na rua pedindo ajuda para se dirigir a um banco próximo e no estabelecimento ser surpreendido fazendo sacar quantias em dinheiro no caixa eletrônico. Enfim, os casos são infinitos. Pois é. A advocacia de Canela e Gramado está sendo vítima de golpes nos últimos dias. Criminosos se utilizam de fotos de advogados, provavelmente adquiridas em perfis de redes sociais, e entram em contato com clientes por meio de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, pedindo um pagamento para a liberação de valores vinculados a processos no Tribunal de Justiça. Agora sim, estamos já abrindo aqui para os nossos convidados. Estão conosco aqui, você está vendo nas nossas câmeras, os advogados Fernando Aller, o advogado Henrique Aller, que está conosco aqui, que é vice-presidente da subseção Canela Gramado, da OAB-RS, e o advogado Luiz Fernando Tomazelli. Aliás, o Marlon está te mandando um abraço aqui, o Marlon Schmidt está, Luiz Fernando. Vamos dar bom dia aqui para os nossos convidados. Doutor Henrique, bom dia, tudo bem? Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes da Clube. Bom dia, doutor Luiz Fernando. Um prazer estar conosco, com vocês aqui novamente. Tudo certo. Bom dia, doutor Luiz Fernando. Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes. Prazer, sem mensuração, estar aqui na tua presença. Ah, grande amigo que a gente fez. De longa data, né? De longa data, né? E também, assim, de volta ao ambiente da Clube, né? Esse que é um referencial da nossa cidade. Doutor Henrique, sempre um prazer, né? Poder trocar uma ideia com o senhor, ouvi-lo também muito. Então, sempre bom participar, Braulio. Estamos sempre à sua disposição. Ok, pena que é numa situação, né, que é lamentável, porque, inclusive, o próprio doutor Luiz Fernando, o Didi, que está conosco aqui, que é, né, nosso amigo, o Marlon, mandando um abraço, Camila aqui também, nossa colega, acompanhando o Luiz Fernando. Infelizmente, né, o próprio advogado doutor Luiz Fernando foi alvo, né? Hackearam o teu perfil. Isso aí, Bruno. Estamos sendo alvo, né? Isso é um procedimento que está em andamento, a gente já comunicou às autoridades policiais, está tentando ajudá-las o máximo possível, né? Uma coisa absurda, né? Se utilizam das imagens dos escritórios de advocacia e não é uma realidade local, Braulio, infelizmente, é uma realidade nacional, né? E a partir disso, então, começam a aplicar golpes pedindo dinheiro para as pessoas como se fossem os advogados, né? E a partir desse evento, vários outros se desencadeiam e deixa a gente numa total insegurança, né? Nós estávamos mesmo comentando aqui, eu mapeei pelo Google, foram 257 tentativas de fraude das minhas senhas em 30 dias. Nossa, sim, 200, quase 300 tentativas. Doutor Henrique, o que a subseção tem feito? Enfim, deve ter recebido muitas queixas, né? Imagina, contingente de advogados que temos aqui na região. Vocês têm um percentual de quantos já foram alvo desses golpes aqui, doutor Henrique? Bom, Braulio, assim, é difícil a gente quantificar, até porque nem todos os colegas acabam participando isso, a OAB, às vezes até por uma questão de vergonha mesmo da situação, né? Mas o fato é que... porque as pessoas... Mas um advogado, exato, né? Exato. Então, a gente tem os dois lados, né? O constrangimento do cliente, mas o constrangimento do profissional também, né? Sim. Mas o fato é que nos últimos meses nós identificamos, sim, né, um aumento muito significativo desses golpes envolvendo advogados e escritórios de advocacia aqui da nossa subseção de Canela e Gramado, né? O que nos fez, portanto, né, Braulio, a partir da semana passada, startar essa campanha, né? Uma campanha de conscientização da comunidade de Canela e Gramado, né? No sentido de alertar a população e nesse aspecto a audiência da Clube é importantíssima para isso, né, Braulio? Então, a nossa ideia é trazer essa conscientização para a população, né?
de que, infelizmente, né, pessoas com má intenção estão se utilizando, né, como o Dr. Luiz Fernando nos trouxe agora, da imagem, né, e do nome dos advogados e das advogadas aqui de Canela e Gramado para a aplicação de golpes dos mais variados tipos, né? Infelizmente, hoje na internet a gente tem uma gama de informações, né? Muitas vezes, inclusive, os clientes que eventualmente são abordados, né, por esses criminosos nos questionam como eles têm acesso a essas informações. Infelizmente, isso hoje é muito fácil na internet, né? Dados como CPF, nome, endereço, telefone, né, através de bancos de dados que estão, infelizmente, disponíveis, mesmo depois da Lei Geral de Proteção de Dados, né, os criminosos, então, têm acesso a esse banco de dados, né, com essas informações. E o que a gente tem observado é que, na maioria dos casos, Braulio, os criminosos, eles fazem uma junção das informações públicas dos processos, porque os processos judiciais em geral eles são públicos, né? E os criminosos fazem essa ligação dos dados dos processos que constam no Tribunal de Justiça com essas bases de dados em que constam dados pessoais, né? E a partir disso, então, a gente identifica que eles passam a aplicação dos golpes, né? Um modus operandi que a gente conseguiu identificar nesses casos especificamente é de que eles vão, digamos assim, atacando um advogado ou um escritório por vez, né? Então, eles vão lá, identificam todos os processos que tem no nome de um advogado especificamente, pegam aquela base de dados e durante ali uma semana são disparadas mensagens para quase todos os clientes do advogado do escritório, né? E o que os criminosos tentam, né, Braulio, passar de informação para os clientes. A partir desses dados pessoais que eles conseguem, né, nesses bancos de dados, nome, telefone, CPF, endereço, eles tentam passar uma imagem de credibilidade para o cliente, né, no sentido de, olha, eu tenho os seus dados, eu sei do que o seu processo está falando, etc. E a partir daí passam a fazer a exigência de pagamentos para a liberação de valores vinculados a processos judiciais, né? Esse é um dos golpes, né? Acho que o Dr. Luiz Fernando tem o mais comum, né? Eu acho, digamos assim. O que a gente identificou em maior número foi esse golpe, né, claro, Braulio? Foi esse que realmente... Porque, como você disse, doutor Henrique, na verdade, eles passam, né, uma pseudo-credibilidade, porque eles passam... Eles já ligam chamando pelo nome, né? Senhor Braulio, porque eu já recebi ligações. Senhor Braulio, estamos aqui com os seus dados, o seu CPF, tal. E aí, se a pessoa, né? Não, então deve ser uma instituição séria, né? Tem todas as minhas informações sigilosas, né, doutor Luiz Fernando? Que é isso que surpreende. E ainda mais ter informações do processo, imagina. Aí tá feito. Mas, Braulio, se a gente for fazer uma pequena reflexão a respeito dessas informações de processos, esses dados todos que esse pessoal está utilizando, nós vamos chegar aqui bem próximo no Tribunal de Justiça, teve o sistema invadido, onde pois derrubaram o sistema do Tribunal de Justiça e ali, então, até assim, a gente sabe que até dados de servidores, dados bancários de desembargadores, todos foram coletados. E agora, mais recentemente, no STJ também. Então, se esse pessoal tem a capacidade de entrar nesses grandes bancos de dados, ele tem acesso a tudo. Né? Então, a vida processual da parte, a cópia de identidade, cópia de documento de endereço, tudo está dentro dos processos hoje. Né? Então, não tem mais aquela situação de tem que ir no fórum, folhear processo, tirar cópia de processo. Não, hoje o sujeito bem aplicado nessa malandragem, ele consegue todos esses dados e de bancos oficiais. Né? Então, dizem, e a gente acredita, que a internet não é uma terra sem lei, mas a gente está vendo que está sem lei, nós precisamos regrar. A preocupação de que são as fake news, porque as fake news, mas eu acho que o sistema de segurança da internet tem que ser repensado a nível nacional, né? A partir do momento que começa a atingir aquela camada social mais baixa. Que é onde eles têm mais entrada. Pega a pessoa desprevenida, né? A senhorinha em casa de manhã, toca o telefone lá, escutando a clube, né? É fácil entrar num golpe. Então, aquilo que a gente dizia quando ia para a capital, cidade grande antes, né? Te cuida. Hoje nós temos que se levantar pensando em se cuidar. É verdade. A nossa vida está na internet, então nós temos que ter essa noção. Olha, para te ter uma ideia, em São Paulo, agora no primeiro trimestre, foram um incremento de 27%
de crimes voltados aos profissionais de advocacia. Né? Então, é uma coisa que, se não houver um regramento, talvez até um redirecionamento da questão processual na internet, isso aí vai ficar um aspecto muito perigoso para os advogados e para as partes, né? Que são os mais lesados. Pois é. Doutor Henrique, além desse caso, né, que nós citamos aqui, né, da liberação de valores vinculados a processos, qual o outro caso mais comum, outros casos mais comuns, né, que são aplicados? Nós temos, Braulio, como o próprio Dr. Luiz Fernando acabou sendo vítima, né, infelizmente, esse golpe que vem sendo aplicado, né, através também das informações dos advogados, em que o início do golpe ele não é necessariamente através de uma relação com o cliente do advogado ou do escritório, né? Então, o que os criminosos fazem é se passar por mulheres, via de regra, né? Na intenção de atração de comunicação com homens, né? Depois que esse contato inicialmente é estabelecido, essas supostas mulheres se identificam como menores de idade, né? E a partir daí é todo um desencadear de que os pais supostamente detectaram aquela conversa, foram até a delegacia de polícia, procuraram um advogado, e aí a partir de então, um sujeito, né, que se passa por advogado passa a extorquir, né, aquela vítima a fim de que ele faça pagamento para que não haja o prosseguimento de uma eventual ação criminal e etc. Tal como ocorreu com o Dr. Luiz Fernando, né, em que esses criminosos se utilizaram então dos dados do Dr. Luiz Fernando e da sua foto, né, que é obtida no site, nas redes sociais, enfim, para então, né, supostamente estar exigindo essas quantias, né, para que não haja o prosseguimento. Então, infelizmente... É uma coação, na verdade. Né? E infelizmente, Braulio, o que a gente tem observado é que cada vez... a gente observa surtos, né? Então a gente talvez esteja num surto agora, né? Aí daqui a pouco dá 2, 3 meses de intervalo e volta de novo, né? Uma sequência de golpes, enfim. E infelizmente, o que a gente tem observado é que cada vez que há o retorno dessas operações de fraude, elas voltam mais elaboradas, mais complexas, né? E, de fato... porque eles vão sendo pegos, né? E na medida que eles são pegos, eles vão aperfeiçoando outras tecnologias para que, digamos assim, eles não sejam descobertos com tanta facilidade. E tem um elemento, doutor Luiz Fernando, que facilitou muito a aplicação desses golpes e que eu acho que isso sim merece uma atenção assim imediata, porque isso atinge não só os golpes relacionados à advocacia, mas os golpes no meio virtual em geral, que é o Pix. Né? Que embora essa forma de pagamento evidentemente tenha facilitado em muito a nossa vida cotidiana, isso é inegável, os números do Banco Central desse primeiro ano de operação dessa forma de pagamento mostram isso, mas o fato é que os mecanismos de controle, né, para cessar essas fraudes no Pix ainda são muito frágeis, né? Porque o que acontece, Braulio? A maioria desses golpistas utiliza contas de bancos virtuais, né, cuja abertura ela depende apenas do envio de informações digitalizadas. Então os golpistas eles se utilizam de documentos falsos para abrir essas contas bancárias, né? Então não são contas bancárias em geral titularizadas por pessoas reais, né? E eles abrem essas contas falsas através da fragilidade do sistema de controle dos próprios bancos, né? E eu acho que isso sim merece, sem dúvida nenhuma, um aprimoramento na regulamentação desses serviços dos bancos virtuais, né? E a partir daí eles se utilizam dessas contas para aplicação dos golpes, né? E o tempo que esses bancos demoram para identificar que essas contas estão sendo utilizadas para o golpe é muito demorado, né? Então, nesse período de 2, 3 dias que pareça curto, é o suficiente para aplicação de uma infinidade de golpes, né? Essas contas são de passagem só, né? Eles abrem, o crédito e o débito já saem em seguida, né? Só, a gente não consegue rastrear. Até conversando com o pessoal da delegacia que está fazendo a investigação, eles dizem da dificuldade que o telefone está registrado com documentos falsos. As contas têm essa só circunstância de passagem, que pese serem contas em bancos com agências físicas normais, né, com todos os dados das pessoas, é difícil de rastrear. Nesse sentido, como alguém abre uma conta
com um nome falso numa instituição, digamos, com séria, com todos os rigorismos, né, para abertura da conta, né? Infelizmente os sistemas fraude, eles apresentam fragilidades, né? E com a evolução da tecnologia, as coisas vão mudando. Há 10 anos atrás a gente estava falando dos procedimentos para identificar assinatura falsa em cheque, né? Hoje a gente está falando de procedimentos para evitar que as pessoas utilizem documentos falsos para abertura de contas em bancos virtuais, etc, né? Então o fato é que as coisas vão mudar e sempre vai existir alguma fragilidade, Braulio. E eu acho que a gente tem que ter duas visões, né? Uma no sentido efetivamente de se resguardar, e eu acho que a informação nesse aspecto é primordial, né? Para que a gente possa disseminar isso para a população como um todo, sobretudo aquela população que é mais deficitária desse tipo de conteúdo, né? Mas também ter um posicionamento, e eu acho que a OAB vem trabalhando para isso, a nível nacional, inclusive, né? No sentido de exigir das autoridades, né, o aprimoramento desses sistemas de controle, né? Não só dos sistemas que competem ao Banco Central, mas notadamente também no Congresso Nacional, a fim de que haja também, Braulio, um aprimoramento dessa legislação, né, que inclusive criminaliza esses crimes no ambiente virtual. O que a gente vê nos últimos anos, na passada da última década, né, é que houve uma migração do tipo de crime que foi cometido. A gente não vê mais hoje, os dados das grandes metrópoles hoje mostram, né, que os furtos, por exemplo, nos grandes centros urbanos estão diminuindo. Por quê? Porque os criminosos estão identificando que não vale a pena você gastar o tempo, né, cometendo os crimes na rua quando sim. No ambiente virtual você pode multiplicar. E eu acho onde o risco é muito maior, né? Exato. Então, e onde eu acho que onde ainda continua tendo um índice, continua crescendo, é justamente nos aparelhos eletrônicos, no celular. Sim. Né? Então a gente vê reportagens diárias que... Quem já não teve algum golpe no celular? No celular, nossa. exato. É impressionante. E hoje o celular é uma extensão da pessoa, né? Tu tá com teus dados todos ali, aparece que a tua terceira mão é o celular. Todo mundo tá no celular. Hoje, só pra gente, doutor Luiz Fernando, a gente lembrar, pra quem tá nos acompanhando, você teve o teu perfil hackeado. Como é que eles utilizaram o teu perfil? Braulio, eles utilizaram assim, a foto minha que saiu no jornal da cidade há anos atrás e com o logo do meu escritório. Né? Então casaram os dois. Só que é questão assim, ó, de falta de atenção de quem atende, essas ligações, porque o nome é errado, o telefone não é o do escritório, não é aquilo que a gente divulga, né? Mas não se sabe ainda a origem definitiva do que seja, da onde tenha vindo, né? A gente está na investigação, porque em Canela eu não recebi nenhuma reclamação. As minhas reclamações, elas vêm de colegas de São Paulo, do Paraná, que é onde o pessoal está fazendo esse golpe. Ontem, aqui da Zona Sul também, Pelotas, Rio Grande, ontem algum caso de uma suposta internação em Florianópolis também, né, que o advogado estaria exigindo dinheiro. Então caminha mais ou menos isso, mas o bom é que sim, as pessoas estão retornando e a gente está podendo conseguir mapear isso aí. Então é até uma dica que eu dou sempre. Aconteceu qualquer desconfiança a nível de internet, que possam ter os dados fraudados, podem não ser a pessoa que está contatando, acione a polícia. Cuida com a mão, desculpa. Desculpa. Acione a polícia civil, a brigada militar, se for o caso, mas nós temos que dar conhecimento desses casos à autoridade policial. A autoridade policial está muito bem aparelhada para conseguir nos auxiliar enquanto profissionais, enquanto a comunidade lesada por esse tipo de ação, né? Então nós temos que ter cuidado extremo. Então só estou esperando ver se essa ação vem para a cidade, que eu acho que a origem é na cidade, né? Em função dos dados todos coletados, mas o mundo da internet é enorme, né? Então para a gente conseguir identificar qualquer saída de dados tem que ter um estudo. Então larguei na mão da Polícia Civil ali com o doutor Vladimir para as coisas funcionarem, né? Vamos ver se a gente chega lá. E só desculpe interromper, doutor. E o que a gente percebe assim, nós hoje estamos falando de advogado, mas esse golpe há meses atrás ocorreu com delegados. Eu tive um cliente que foi acionado por um delegado de Goiás, que não existia. Esse crime acontece muito com médicos.
né? Que o paciente está no hospital, eles têm os dados do paciente, ligam, precisa fazer mais uma cirurgia urgente, não sei o que. Então isso a gente está vendo todo dia, todos os profissionais estão sujeitos. Merece muita atenção essa situação. Doutor Henrique, quais as orientações que a subseção está fazendo para os advogados, profissionais do direito e para a população, né? Exato. Para os usuários, enfim, a população em geral? Como o próprio Dr. Luiz Fernando trouxe agora, Braulio, a primeira providência, evidentemente, é que se reporte isso à autoridade policial, né? Hoje não há nem a necessidade de se comparecer presencialmente à delegacia, né? Através do site da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a população que eventualmente venha a ser vítima, né? Ainda que não se concretize o golpe, né? Mas a orientação é que seja formulado, né, os respectivos boletins de ocorrência. Por quê? Porque esses dados, Braulio, eles são importantíssimos para a autoridade policial, não só para a elucidação dos casos que venham a se concretizar e se possa eventualmente identificar quem são os criminosos que realmente estão agindo, embora a gente saiba da grande dificuldade de se concretizar esse tipo de investigação por múltiplos fatores, mas também para que haja um mapeamento, né, Braulio, desses golpes, como eles estão ocorrendo, porque é isso que direciona, inclusive, as atividades de inteligência da Polícia Civil, né? Então, a primeira providência é, sem dúvida nenhuma, a formulação do respectivo boletim de ocorrência através do site da Polícia Civil, né? Certo. Outras orientações, Braulio, que a gente traz, né? Sempre que houver o contato do advogado através de um número que não é o número habitualmente utilizado pelo advogado, procure o advogado presencialmente, né? Tente comparecer ao escritório do advogado ou tente retornar no telefone que você habitualmente fala com o advogado, né? O que a gente tem observado é que são números estranhos que simplesmente utilizam a imagem do advogado, mas não é o número de telefone, o número de celular, o telefone fixo que habitualmente as pessoas falam com aquele advogado, né? Então, a primeira providência depois do boletim de ocorrência é procurar o advogado, né? Aos colegas advogados que também registrem os boletins de ocorrência e que também reportem isso para a subseção, porque isso também é importante para que a gente tenha a quantificação, né, a dimensão do que está ocorrendo e também para que a gente possa adotar medidas como essa campanha que a gente está desenvolvendo agora, né? E principalmente, Braulio, alertar a população de que não existe milagre, né? Infelizmente não existe dinheiro fácil, né? Não existe uma burla ao sistema, uma falha no sistema, de que um pagamento em determinado momento possa alterar o resultado do processo ou gerar um pagamento em velocidade recorde, né? Não existe. Então, também ter essa consciência, né, do que é plausível e do que não é plausível é importantíssimo. Então, assim, não existe milagre. Não tem como o tribunal... Gostaríamos até, né, doutor Luiz Fernando, mas não há como a gente estar lá no tribunal e fazer o pagamento de um boleto para liberar o processo na hora. Infelizmente, não tem como, né? No caso especificamente desse golpe que o doutor Luiz Fernando foi vítima, por exemplo, né? Se eventualmente você cair nessa armadilha, procure o seu advogado, né? Não se sintam constrangidos. Essa é outra situação fundamental também, Braulio. Não se sintam constrangidos. Todos estamos sujeitos, mais informados, menos informados. Os golpes estão se aprimorando e qualquer um de nós, Braulio, é uma possível vítima do amanhã. Então não se sintam constrangidos de compartilhar essa informação de que você foi alvo de um golpe, né? Não se sintam constrangidos de procurar o seu advogado para informar que eventualmente você está caindo num golpe, mas procure um profissional para auxiliá-lo, né? Nessa situação especificamente que o Dr. Luiz Fernando trouxe. Então acho que as orientações, Braulio, iniciais são essas, né? Registrar o boletim de ocorrência, né? Se atentar para os números que o advogado, o suposto advogado, está tentando contato, comparecer pessoalmente aos escritórios de advocacia, né? Eu acho que isso resolve, uma parte significativa do problema, né? E também, Braulio, se atentar de que não há solução fácil, não há milagre, né? E ter essa consciência de que não existe um resultado, né, da forma como os golpistas oferecem. Ok, agradecer então a participação do Dr. Henrique Haller, que é o vice-presidente da subseção Canela Gramado da OABRS.
e do Dr. Luiz Fernando Tomazelli, falando desses golpes que estão sendo aplicados nos últimos tempos, né, com muita frequência. Muitos estão sendo pegos, infelizmente, e acabam prejudicando, obviamente, a vida do cidadão, a relação dos profissionais com os seus clientes, enfim, e gerando um grande prejuízo também para a sociedade. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Luiz Fernando, obrigado pela sua participação também. Agradeço, Ivan. Um abraço para vocês. Para encerrar aqui, obrigado, doutor Henrique, também. Um abraço. Camila, um abraço. Para encerrar o nosso bate-papo aqui no Grande Jornal Regional, no quadro Turismo e Negócios. Depois do intervalo, temos a nossa colaboradora, a jornalista Patrícia Viale, com os destaques dos campos de cima da serra. Clube. E a hora certa? 8h44, a temperatura está em 19 graus. O sol aparecendo, hein? Para quem não acreditava, tá aí. Muito mais. Clube 885. Qual destino habita os seus sonhos? A Broker Viagens ajuda você a realizar. Europa é o que você quer? Ou quem sabe Disney, Dubai? As Américas têm seu coração? E nosso lindo Brasil? Você diz o destino e nós planejamos o roteiro, seja nacional ou internacional. Passagens aéreas, hospedagens e passeios. Broker Viagens. Chama no WhatsApp 54981238047 ou venha nos visitar. Borges de Medeiros, 851 Centro de Canela. Broker Viagens. Para você, um mundo.